Bem, pessoal, vamos falar agora sobre as miocardites, né? Por que elas são tão frequentes? Porque a gente ouve muito falar, vira e mexe tem um famoso que aparece com isso, né? E vocês ficam perguntando muito, né? O que que acontece? A gente tem, né? No nosso coração, não é incomum dele ter alguns tipos de infecções que podem ser virais, né? Na maioria das vezes, quando a gente ouve falar, são vírus que afetam o coração e dão inflamação. Mio vem de músculo, cardite, inflamação do coração. Então, seria uma inflamação do músculo do coração. Né? Tem o pericárdio, que envolve o coração, né? Que pode dar também uma pericardite. E muitas vezes acontecem as duas coisas juntas. Às vezes as pessoas falam só de miocardite, mas às vezes está o pericárdio inflamado e o miocárdio também. Qual o grande problema quando acontece uma inflamação? Né? Número um, saber o que causou isso. Como eu falei com vocês, é muito comum infecções de vários vírus diferentes acometer o coração. Vou dar exemplo para vocês, vão assustar, mas acontece. Covid é muito comum ter miocardite e pode também ter pericardite relacionada à infecção por Covid. Influenza, a famosa gripe, né? Pode dar também. E tem dezenas de vírus diferentes que podem afetar o coração. Claro que a miocardite também poderia ser por infecção bacteriana, fúngica e outras coisas, mas são casos mais raros, né? O mais comum é o quê? Uma infecção viral, ela pega a corrente sanguínea e por algum motivo característica do vírus, como eu disse para vocês de Covid e outros, né? Eles acabam pegando essa parte aqui do coração e dessa inflamação. Qual o grande problema? Grande maioria das vezes, quando você tem inflamação que atinge o pulmão, que atinge outro órgão, garganta, vai inflamar, vai incomodar, e normalmente não dá muito sintoma. Mas imagine, um músculo do coração, o coração bombeia sangue para todo o corpo. Imagine ele danificado, ele inflamado, costuma dar muito sintoma. O paciente sente muita dor, o paciente muitas vezes sente falta de ar, o paciente muitas vezes tem palpitação, tem desmaio, porque o músculo que trabalha 24 horas sem parar e manda sangue para todo o corpo, ele está inflamado. Então, tem muito caso de pacientes que chegam gravíssimos, jovens que pegaram infecção, essa infecção viral pegou o coração e deu a miocardite. Então, miocardite é um sintoma, dá muito sintoma e é uma doença muito grave, porque muitas vezes chega ao extremo do coração, da bomba do coração falhar. E esses pacientes, às vezes, têm que ter até circulação extracorpórea, uma série de aspectos para substituir essa bomba do coração. Tem paciente que vai para transplante, o coração, às vezes, tem um dano irreversível e ficam com insuficiência cardíaca, precisam de um transplante, né? Tem uma dilatação do coração porque se inflama e dá consequências da sequela. Então, miocardite é quadro grave. Muita doença pode dar, né? Muita gente ouviu falar porque as vacinas de Covid, eu falei para vocês, tiveram alguns casos pontuais de ter dado miocardite, né? Eu expliquei para vocês porque tem um vídeo aqui explicando, por isso que muita gente ouviu falar. Mas sempre quando aparece um famoso com isso, ou alguém que ficou grave com isso, assusta todo mundo. Porque realmente, imagina, você tem uma virose, tem infecção do vírus e de repente atacou o coração. E a gente sabe que isso acontece, tá bom? Espero que tenha ajudado. Teve dor no peito, palpitação, tá num quadro gripal, tem que procurar ajuda médica, que o médico identificando ele vai tratar e vai resolver esse problema, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.